Glória a Deus. Hoje, como você já pôde ver, hoje é a noite de celebração. Nós estaremos celebrando a Santa Ceia do Senhor. Amém? Então, você é muito bem-vindo nesse lugar. Obrigado por sua vida. Irmãos, hoje eu quero compartilhar algo que o Espírito de Deus colocou no meu coração para trazer para as nossas vidas nessa noite. Eu coloquei um tema nessa ministração, como hoje nós estamos em noite de festa. Amém, irmãos? Celebrando a eternidade. Então, hoje nós estamos celebrando a eternidade. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ver um pouco. Eu quero falar um pouquinho sobre a eternidade, irmãos, e trazer uns esclarecimentos sobre dúvidas que algumas pessoas têm. Mas antes disso, eu gostaria de saber, caso você queira levantar o braço, fique confortável para isso. Se você não quiser também, está tudo bem, não tem problema nenhum. Mas quem aqui ainda não é crente? Levante a mão, por favor. Eu quero ver se tem alguns. Então, talvez alguém que ainda não queira levantar o braço, está ok. Tudo certo, você não precisa. Você precisa estar confortável nesse lugar. Amém? Então, uma das coisas que nós vamos aprender nessa noite, e talvez você já tenha conhecimento sobre algumas coisas, sobre o que nós iremos ouvir da parte de Deus, mas é importante que nós venhamos estar relembrando as coisas que Deus tem nos dito. E para você que vai ouvir pela primeira vez, eu quero que você saiba que o que a palavra de Deus vai trazer para nós nessa noite é deixando muito claro que se você ainda não aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, você vai perceber o quanto de valor que você tem. O quanto você é precioso e valioso. Sabe, irmão, Satanás, ele vive tentando convencer. Os cristãos, ele tenta convencer de que nós não somos importantes. E os que não são, às vezes, eles já estão convencidos e convictos disso, de que eles não são tão importantes. Mas Jesus Cristo, ele deixou claro que nós somos preciosos. Por causa da sua própria vida, ele deixa muito claro o valor que nós, como filhos, como ser humano, como pessoas e como cristãos, o valor que nós temos. Você pode dizer, eu tenho valor. Diga com muita alegria. Amém? Você é muito valoroso. Então, antes de começar alguns versículos que eu coloquei no esboço, eu gostaria que fosse postado aqui o livro de João, capítulo 3, versículo 16. Com certeza, eu diria que 95% das pessoas que estão presentes nesse lugar conhecem esse versículo. Então, a palavra de Deus diz, em João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus, ele amou o mundo. Então, esse versículo, ele começa dizendo e deixando muito claro que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Se você nunca se sentiu tão amado por Deus, eu peço ao Espírito Santo de Deus que você seja alcançado nessa noite pela misericórdia do Senhor. E que você saia deste lugar absolutamente convicto, completamente convicto do quanto você é altamente e extremamente amado por Deus. É aqui o Senhor diz, olha, Deus, ele amou o mundo, não importa quem seja, não importa a nação, não importa o que a pessoa esteja fazendo agora, não importa onde ela esteja, não importa o seu caráter, sua conduta, ele é amado por Deus. Isso é uma coisa que o diabo, ele não gosta que as pessoas saibam. Ele não gosta que as pessoas tenham conhecimento do quanto Deus ama todo ser humano, inclusive aquele que está nascendo exatamente agora. Ele é tão amado quanto nós. Amém? Então diz que Deus amou o mundo de tal maneira, tanto, que deu o seu único filho, o único filho que ele tinha, que ele tem, para que todo aquele que nele crê, que crê em Jesus Cristo, ele não pereça, ou seja, ele não morra, mas tenha a vida eterna. Desse não pereça, existem traduções que dizem, mas não morra, mas que ele tenha a vida eterna. Em se tratando de que
ele não morra, ou que o ser humano não se perca, mas que todos sejam salvos. Essa é a vontade de Deus. Em se tratando de eternidade, irmãos, e de salvação, quando nós nascemos, humanamente falando, no nascimento natural, quando eu e você, todos nós, ao chegarmos a este mundo, nós chegamos sem pecado, tudo ok, tudo certinho, nós chegamos limpos. E aí, com o passar do tempo, a gente vai crescendo, vai tendo entendimento das coisas. E se não nascermos em um lar cristão, se não conhecermos a Jesus ainda muito cedo, nós começamos a pecar. Nós nascemos com o Espírito vivo em Deus. Se uma criança morrer, ela vai para o céu, sim, ela é salva. Mas aí a criança vai crescendo, pré-adolescente, adolescente, e ele vai tendo conhecimento de algumas coisas e começa a pecar. Por causa do pecado, o espírito da pessoa, antes de falar do espírito, eu quero dizer para vocês que nós somos um ser trino. Nós somos um espírito que possuímos uma alma e que habitamos em uma casinha muito abençoada. Você gosta da sua casinha? E que possuímos um corpo bonito que Deus nos deu. Amém? Então, nós somos um ser trino. Mas aí, quando começamos a pecar, o nosso espírito, ele começa a morrer aos poucos. Agora, que morte é essa por causa do pecado? Que tipo de morte nós estamos falando? O espírito morre literalmente? Não. Não é morte literal no que diz respeito ao espírito. Mas o espírito, ele vai ficando cauterizado. Ele vai ficando insensível. Ele vai perdendo a sua pureza. E por essa razão, com o passar dos tempos, com o passar dos anos, por causa do pecado, a pessoa, ela começa, cada dia que passa, a ficar mais distante de Deus. Por quê? Porque o seu espírito, ao ter contato com o pecado, ele se afasta de Deus. Quando aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, o novo nascimento é justamente isso. A pessoa, ela pecou, ela, sem Deus, ela peca e nada incomoda. Absolutamente nada. Fica tudo bem, muitas vezes nem tem vontade de pedir perdão, nem pedir desculpa, porque a sua mente está cauterizada. O seu espírito também, ele não consegue ter discernimento sobre isso. Isso é o que acontece com o homem antes de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. A palavra de Deus diz, irmãos, que todos os homens, no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. A palavra de Deus nos diz, Eclesiastes 3, 11. Eu vou me adiantando, você pode grifar, caso você queira marcar esse versículo. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11 diz: tudo fez Deus formoso, muito formoso, no seu devido tempo. Também pôs Deus a eternidade no coração do homem. Então, esse versículo está dizendo que todo ser humano, crente ou não crente, ele é eterno. E é por isso que existem os atalaias, que existem os ministros sobre a face da terra, dizendo que Jesus vai voltar. E nós estamos nessa terra, em todas as oportunidades que nós tivermos, como disse o apóstolo Paulo, insta-tempo e fora de tempo, nós estamos dizendo, Jesus irá voltar. E aqueles que ainda não confessaram a Cristo como Senhor e Salvador, você precisa. Por quê? Porque o pecado, ele afasta você de Deus. Mas isso não significa que você deixou de ser eterno. Se você desviou,
porventura, alguma coisa aconteceu, você não deixou de ser eterno. Você continua sendo eterno. O homem sem Deus, o homem com Deus, ele é eterno. Deus nos criou. Então, espiritualmente, você não morre. Vocês estão entendendo? Eu sei que Deus trouxe pessoas muito específicas aqui nessa noite. No meu espírito eu pude sentir que existiram pessoas que saíram de casa hoje e houve dificuldades para estarem aqui. E da sua parte você fez um esforço para poder vir, porque algumas coisas aconteceram. Você precisa ouvir que você é eterno. Às vezes as pessoas não entendem porque os crentes estão nos 4 cantos, em todas as oportunidades, onde tiver uma brecha, nós estamos falando, receba Jesus como o seu Senhor e o seu Salvador. Por que nós estamos fazendo isso? Porque você é eterno. Aí diz, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este consiga compreender a obra que Deus fez do começo ao fim. Você pode dizer, eu tenho a eternidade no meu coração. Coração e espírito é a mesma coisa. Lucas capítulo 19, verso 10. Lucas capítulo 19, verso 10, a Bíblia diz, Jesus veio para salvar e ele também veio buscar os perdidos. Ele não veio só para salvar, ele disse, olha, eu vou voltar, mas enquanto isso, aqueles que me receberem como Senhor e Salvador, eu não vou abrir mão de nenhum deles e vou salvar e buscar a todos os que estão perdidos. Como se encontra? Qual o estado? A Bíblia nos traz instruções de como se encontra aquele que é eterno. Aquele que tem a eternidade dentro de si, mas ainda não se arrependeu dos seus pecados. Aquele que vive como se tudo estivesse muito bem, normal, ouvindo as Escrituras Sagradas, está na igreja há muito tempo, mas tratam as coisas sagradas como se elas fossem comum. E por essa razão, você está perdendo as coisas extraordinárias que Deus tem para a sua vida. Porque você está tratando o sagrado como se fosse comum. E por isso, os perdidos, eles se encontram da seguinte forma. A palavra de Deus diz, como falei agora há pouco, a Bíblia diz que nós somos um ser trino. Amém, irmãos? Nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Por essa razão, irmãos, nós precisamos ter discernimento e entender algumas coisas do que acontece no corpo. Lá em Gálatas, abre lá, por favor. Eu coloquei uma pergunta aqui para que fique melhor, para que você compreenda o texto que nós vamos ler. A pergunta é, como se encontra aqueles que têm a eternidade dentro de si, mas eles ainda não confessaram a Jesus como Senhor e Salvador? Como eles se encontram? Como se encontram aqueles que estão fazendo a vontade da carne? O que acontece? Então, a palavra de Deus diz que nós somos um ser trino, espírito, corpo e alma, espírito, alma e corpo. Então, nós aceitamos a Jesus e a vida de Deus, ao confessarmos Jesus como Salvador, ela passa instantaneamente a habitar no nosso espírito. Então, se você morrer hoje, que ninguém vai morrer, está repreendido em nome de Jesus. Vixe, meu Deus do céu, ninguém disse um amém. Você não quer morrer hoje não, né? Olha que eu vou detectando se você realmente está aqui. Eu quero fazer um convite muito especial. Não vá para casa não. Fique aqui com sua mente. Porque eu sei que a nossa mente, ela viaja. Ela vai a vários lugares no momento da pregação. Mas fique aqui. Já você vai para casa.
Então a Bíblia diz o seguinte: ora, as obras da carne daqueles que se encontram perdidos, elas são conhecidas. E quais são elas? Gálatas 5, a partir do verso 19. As obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades. Pessoas que não conseguem viver em paz, pessoas que são rixas, pessoas ciumentas, pessoas que vivem iradas, pessoas que vivem em discórdias, pessoas que causam divisões, facções, pessoas invejosas, pessoas que vivem bebendo, orgias. É o que tem tido muito por aí. Aí a Bíblia diz: e coisas semelhantes a estas, declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que tais coisas praticam, eles não herdarão o reino dos céus. Então aqui existe uma lista das coisas que os ímpios, aqueles que não nasceram de novo, é uma prática muito comum. Isso aqui faz parte das obras da carne. A palavra de Deus também diz, lá no livro de Jó, capítulo 8, verso 14. Jó, capítulo 8, verso 14. A Bíblia descreve qual é o estado do homem que se encontra sem Deus. Fique com sua mente aqui, amém? O estado do homem que se encontra sem Deus. Então, no livro de Jó, capítulo 8, verso 14, diz: o homem sem Deus, ele não tem segurança na sua vida. Ou seja, a sua vida, ela é como uma teia de aranha. Aqui nós temos uma outra versão. Não, aqui está em Gálatas, né? É Jó. O livro de Jó, capítulo 8, verso 14. Então diz que o homem sem Deus, ele não tem segurança em sua vida. Ele não tem sustentação. A vida do homem sem Deus é como uma teia de aranha. Ela é muito frágil. Ela é muito frágil. Por quê? Que a vida de um homem sem Deus, ela é muito frágil. Porque, irmãos, nós não temos nada nesse mundo que substitua Jesus. Não existe. Não. Aí você diz, na Bíblia diz isso? Sim. A palavra de Deus, ela fala sobre isso. Eu quero compartilhar com vocês um versículo. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Glória a Deus. No livro de Atos, capítulo 4, versículo 12. Eu sei que tem pessoas aqui nessa noite que para que elas consigam ser convencidas de algo, eu sei que quem conversa não sou eu, não somos nós, é o Espírito Santo. Ela precisa de prova. Então nós vamos trazer algumas provas nessa noite de que você precisa. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12, diz: não há salvação em nenhum outro. Não adianta, você pode correr para onde você quiser. Não adianta, não há salvação em nenhum outro. Debaixo do céu, não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Não existe. Só em Jesus nós podemos ser salvos. Pode correr para onde for, pode procurar quem quer que seja. Não adianta. Então aqui em Gálatas, nós acabamos de ler 5, a partir do verso 19, que descreve qual é o estado do homem que está distante de Deus, que está com o seu espírito sem a vida de Deus. Então, ele está morto espiritualmente, não de forma literal, porque literalmente ele está vivo espiritualmente, só que morto por não ter a vida de Deus. O pecado, irmãos, a palavra de Deus também diz que através da prática do pecado,
existe um salário. Não é isso? Todos nós sabemos que existe um salário. Aquele que vive em pecado. A Bíblia diz, lá no livro de Romanos, capítulo 6, a partir do versículo 23, 6:23 do livro de Romanos, diz: porque o salário do pecado é a morte. Então, para aqueles que vivem em pecado, a Bíblia, ela diz qual é o salário. Mas o dom, aí a palavra de Deus segue dizendo, mas existe um jeito, há uma solução, e não é o fim. Ei, existe um jeito, e não é o fim. Aí a Bíblia diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Eita glória! Aleluia! Esse é o estado que se encontra aquele que ainda não confessou a Jesus como Senhor e Salvador. Você que ainda é muito jovem, você que é adolescente, pré-adolescente, talvez você esteja ouvindo isso e você diz, isso aí também é para mim, também é para você. Você também precisa confessar a Jesus, recebê-lo na sua vida como Senhor e Salvador. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, verso 9, que se confessarmos a Jesus com a boca e declararmos que Ele é o Senhor, e crer no nosso coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos. Simples assim. Se você quer ter a vida de Deus no seu espírito e ter certeza da salvação, você precisa praticar o que está escrito nesse versículo de Romanos, capítulo 10, verso 9. Que é abrir a sua boca, confessar a Jesus como Senhor e Salvador, crer no seu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos. Sendo assim, fazendo isso simples, você será salvo. E aí, a partir desse momento, o seu espírito, ele recebe automaticamente a vida que vai te levar para o céu. Você é instantaneamente inserido em Cristo Jesus. A Bíblia diz, irmãos, eu sei que nos dias de hoje, os pregadores, existem muitos ministros que às vezes eles estão pregando as Escrituras Sagradas e eles estão evitando falar algumas coisas que está na Bíblia, que é bíblico, que as pessoas, por mais que não seja tão agradável e tão suave ouvir sobre o que você vai ouvir agora, mas é absolutamente necessário. Então, a palavra de Deus diz, lá em Efésios, capítulo 3, verso 17, do versículo 17 ao 21, hoje você vai ler um pouquinho mais a Bíblia, é importante você aprender. Precisamos ter compreensão das Escrituras, amém, irmãos? Compreender a palavra de Deus, aprender sobre ela. Então, no livro de Efésios, a palavra de Deus diz, Efésios capítulo 3, a partir do versículo 17. Irmãos, o apóstolo Paulo dizendo, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que essas pessoas elas são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está naquilo que eles deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas dessa terra. Aí o apóstolo Paulo diz, pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aí diz, o qual todo homem, irmãos, aqui eu quero explicar um pouquinho o que vamos ler a seguir. Como eu falei no início, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, todo ser humano tem
a eternidade dentro de si. Quando Jesus voltar, a igreja vai ressuscitar primeiro. A partir do momento em que nós formos ressuscitados do túmulo, porque nós não morremos, nós vamos morrer só fisicamente, não espiritualmente. Espiritualmente estaremos com o Senhor. Mas o nosso corpo, aquele corpo plantado, a terra vai devolver. E quando nós nos levantarmos dos túmulos, se Jesus não voltar, nós nos levantaremos de lá imortais. Aí você diz o seguinte: quer dizer que só vocês, os crentes, quer dizer que só vocês merecem levantar dos túmulos imortais? Não. Você também, que não confessou a Jesus como Senhor e Salvador. Olha, eu não estou aqui querendo botar medo em ninguém não, tá bom? Eu estou pregando as Escrituras Sagradas. E eu sei que o Espírito de Deus está chegando no seu coração com muito amor. Então você também vai se levantar dos túmulos. Aí você diz: vala-me Deus, e vai ser morto, levantando igual os filmes de terror. Não se preocupe não. Jesus vai vir buscar a sua igreja. Com isso, aqueles que receberam a Cristo como Senhor e Salvador, nós ganharemos um corpo novo. Eu já disse a Jesus algumas exigências. Estou brincando. Quero que Jesus me dê do jeito que Ele quiser. Mas, sabe, irmãos, nós receberemos, como a Bíblia diz aqui, continue lendo o texto. A Bíblia diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, por causa do pecado, enfim. Mas esse corpo que nós estamos hoje, a Bíblia diz, ele será transformado para ser igual ao corpo da sua glória. A Bíblia diz: nós teremos um corpo igual ao corpo que Jesus Cristo tem hoje. É esse corpo que nós receberemos, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, quando Jesus voltar, todos nós receberemos um corpo que viverá para sempre, assim como o de Cristo. Aqueles que forem com Jesus, aleluia, oh glória, é só festa, é só alegria, eita grande dia. Mas esses que receberão também um corpo imortal, se não forem com Jesus, sofrerão na eternidade. Você diz: isso aí é balela. Não é não. A Bíblia está dizendo: não brinque com as coisas sagradas. Não brinque com o que você ouve desde que você chegou na igreja, desde pequeno. Você está brincando com coisas sérias. Você conhece quem você é em Deus, para que você nasceu. Quantas vezes seu pai, sua mãe, sua tia, seu irmão, sua irmã ora por você, e você continua sem levar a sério as coisas sagradas? Mas a Bíblia diz que com um corpo imortal, quem tem Jesus vai com Ele e viverá para sempre. Quem não tem Jesus vai para o inferno e viverá para sempre. Duro ouvir isso, né? Sabe, irmãos, às vezes a gente tem olhado para as pessoas e tem esquecido que há uma urgência de salvação sobre a face da terra. Que as pessoas precisam aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. Porque, irmãos, como diz em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, a Bíblia diz que o plano perfeito de Deus era que vivêssemos felizes, cheios de saúde, que não houvesse pecado sobre a terra. Mas por causa do que Adão
a atitude que ele teve de entregar toda a autoridade, todo o domínio, tudo que Deus havia dado a ele, ao diabo, o mundo está assim. Então, cristãos, filhos de Deus, não é novidade nenhuma o que acontece no mundo. Mas o mundo precisa conhecer. O mundo precisa receber a Jesus como Senhor e Salvador. E depois disso, irmãos, quando nós recebemos, a Igreja de Cristo recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, e você que está aqui nessa noite, tomando essa decisão, que é a decisão mais importante de sua vida. Sabe, irmãos, eu aceitei a Cristo com 16 anos de idade, e foi a melhor coisa que eu fiz em toda a minha vida. As pessoas olhavam para mim e diziam, está perdendo tempo na igreja. Muito pelo contrário, eu estava ganhando. Tudo que Cristo já fez por mim, tudo que eu sou em Deus, em saber que a minha adoração tem um destino, que eu não estou nesse mundo perdida, sem saber a quem adorar, sem saber quem eu sou, vivendo com uma vida de pecado, uma vida que desagrada a Deus, uma vida que autodestrói o ser humano. Essa não é a vida que Deus tem para você. Por causa disso, por recebermos a Cristo como Senhor e Salvador, as pessoas dizem, não, mas tu vai ser crente, vai viver só em igreja. É isso que Satanás quer lhe dizer. E é isso que ele vai continuar lhe dizendo. Que história de igreja? Igreja só tem gente ruim. Imagina lá fora. Igreja é fuar, o povo briga. A gente briga, a gente se perdoa, a gente se ama. E é aqui que a gente vai ficar. Porque nós fomos chamados para essa igreja, para esse lugar. A gente se perdoa. Tem arenga aqui? Tem, mas a gente se perdoa. Aí você diz, esse lugar não é perfeito. Não, aqui é cheio de gente. Agora, o Deus que faz parte desse lugar é perfeito. Aí diz, olha, nós fomos chamados para a liberdade. Isso é liberdade. É não estarmos, irmãos, vivendo uma vida de pecado. Não estarmos nos autodestruindo, achando que estamos abafando. Não é não. Sem Deus, você está perdendo muita coisa nessa vida. Jesus está certo que pode voltar a qualquer momento. E você, com a eternidade dentro de si, tem a decisão na sua vida nessa noite de dizer o que você vai fazer. O que você vai decidir. Porque no momento em que você decide receber a Cristo como Senhor e Salvador, a Bíblia diz no livro de João, capítulo 8, verso 36... que se você recebe a Cristo como Senhor e Salvador, diz, se pois o Filho, Jesus, se é Jesus, não é outro, não procure em outro lugar, se pois o Filho vos libertar, se Ele vos libertar, e diz, se for Jesus, verdadeiramente sereis livres. A Bíblia diz que a verdadeira liberdade não é viver do jeito que você quer, é você voltar para o seu estado original. Em Deus, nós nascemos para Deus. O pecado nos afastou de Deus, mas Deus está dizendo para você nessa noite, o seu lugar é nele. Porque você nasceu para Ele, para amá-lo, reverenciá-lo, ser fiel a Ele e para servi-lo. Gálatas capítulo 5, versículo 13 e 14. Gálatas capítulo 5, versículo 13 e 14. Aleluia! Eita glória! Hoje é noite de salvação. Aleluia! Nós celebramos, estamos com essa mesa que simboliza a nossa vitória, a vitória de Cristo para as nossas vidas. Glória a Deus. Então, a Bíblia diz em Gálatas 5, 13 e 14. Aleluia.
Porque vocês, irmãos, foram chamados para a liberdade. Você pode dizer: eu sou livre. Diga com todo o seu fôlego. Porque você não está debaixo do jugo do diabo. Você está em Cristo. Entregue a sua vida, o seu coração a Ele. Aí diz: vocês foram chamados para a liberdade. Tem gente que diz: liberdade é beber, é dançar, é ir para onde eu quiser, é fazer o que eu quiser. Não. Isso é estar sendo escravo do diabo, fazendo exatamente o que ele quer para destruir sua vida. Mas o plano original de Deus se chama liberdade. Aí diz: mas livres, ó glória, livres, não usem a liberdade para dar ocasião à carne. A Bíblia diz: olha, vocês estão livres hoje, mas não tomem proveito disso para serem carnais, para viverem pecando e achando que está tudo bem. Não está tudo bem, porque você é nascido de novo. Você tem a vida e a natureza de Deus como uma semente poderosa, foi plantada no seu espírito. Você não é normal, você é espiritual. Aí diz: não use dessa liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre pelo amor. Ame o seu próximo como a você mesmo. A Bíblia diz que ao recebermos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós nos tornamos justiça de Deus. Nós fomos justificados por Ele. E por essa razão, Ele nos tornou servos da justiça para darmos frutos. Nós, em Cristo, somos servos da justiça para darmos frutos. Livres, completamente livres. Lá no livro de Romanos, aleluia, aleluia, glória a Deus. Romanos capítulo 8, verso 12 diz, Romanos 8, 12 diz: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se nós estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Não, nós não estamos. Porque se vocês viverem segundo a carne, o que é isso, segundo a carne, irmão? Explica aí. Viver segundo a carne é viver em pecado, é viver fazendo suas vontades, viver a vida adoidado, chutar o pau da barraca quando bem quiser. Isso é viver uma vida em pecado. Vocês sabem o que é pecado? Todos nós sabemos o que é. Não é? Então é isso, é viver a vida de todo jeito, fazendo o que quer, fazendo o que dá na telha e chamando isso de liberdade. Só que não. Aí diz: porque se vocês viverem segundo a carne, vocês estarão caminhando para a morte. Ei, mas talvez você diga: meu, eu saio de casa para ouvir isso. Palavra dura. Devia ter ficado em casa hoje, ter ouvido o culto na televisão, lá da outra cidade. Mas Deus te trouxe, foi para cá. Depois isso aqui vai para o YouTube, mas você vai ouvir ao vivo primeiro. Aí diz: se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito Santo, no nosso espírito, vocês mortificarem os feitos do corpo, certamente vocês viverão. Porque se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, porque, irmãos, nós somos um ser trino, Espírito, alma e corpo. Nós somos responsáveis. Quer ver isso? Leia o livro Justiça de Deus. Nós somos absolutamente responsáveis em cuidar da nossa alma e do nosso corpo. Aí você diz: tem isso aí na Bíblia? Romanos capítulo 12, verso 1, 2 e 3. Bora para cá. Romanos 12, versículo 1, 2 e 3. Como vamos cuidar da nossa alma? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Esse bichinho aqui, que é cheio de vontade,
Menino, a gente leu a lista. Vontade é o que não falta. Mas diz: apresentei os vossos corpos diante de Deus. Quer pecar? Chegue diante de Deus e diga: Senhor, está aqui meu corpo. A vontade é essa. A vontade de fazer coisa ruim, de fazer coisa errada, eu não vou negar não. Fale assim com Deus: está aqui, mas o meu corpo eu coloco de ti diante do Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aí diz: como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você está dizendo não à sua carne. Todas as vezes que você diz não às vontades da carne, você está cultuando ao Senhor. Você está dando fruto de justiça. Algo no seu espírito está exalando amor, paz, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra estas coisas não há lei. Gálatas 5:22. Isso se chama o fruto do Espírito. Abriu a boca, confessou a Jesus como Senhor e Salvador, e imediatamente os frutos da justiça, os frutos do Espírito passam a habitar dentro de você. Seu corpo, a partir de agora... Ai, mas é tanta coisa que eu fico agoniada. Tem hora que eu estudo, eu faço um esboço do tamanho do mundo. Mas vai dar certo, viu? Aí diz aqui: o fruto do Espírito está onde, irmão? No seu espírito. E minha carne? A Bíblia está dizendo correto, minha carne. Calma, está na sua carne. Mas o seu corpo, você vive colocando diante de Deus. Tem gente aqui que hoje queria estar no Tinder, na discoteca, não sei como é que chama hoje em dia. No meu tempo era discoteca. Hoje em dia é Tinder, né? Umas coisinhas assim. Não queria estar aqui não. Queria estar ali, tomando uma dosinha, uma coisinha. Queria estar vendo uma pessoa que não deve. Mas você veio para cá. Aí por você ter feito isso, Deus está dizendo para você: você está me cultuando com sua presença. E isso se chama um culto de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E isso se chama o culto racional. Passa para o 2, minha filha. Romanos, volta para lá, Romanos 12, versículo 2. Eita glória! Deus é bom, sempre bom. E diz: e não sedes conformado com este mundo, crente, nascido de novo. Você que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador, escuta, você é eterno. Acorda. E não vos conformeis com este mundo. Por quê? Porque o mundo, tudo que existe lá, irmãos, a Bíblia já fala, não é novidade nenhuma, tudo que não presta. Tudo que não presta no mundo tem. Aí Deus diz: olha, não vivam conformados, se associando, achando normal. A Bíblia diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não tira daqui não, minha filha, que a mulher hoje, agora o Espírito Santo está me ajudando. Bem-aventurado o homem, o filho de Deus, a mulher de Deus, as crianças, os adolescentes, os jovens, os idosos. Bem-aventurado o povo, bem-aventurado as pessoas que não andam segundo o conselho daqueles que não conhecem a Deus, que se chamam ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores. Os pecadores vai, você vai atrás? Vai não, porque você não é Maria, vai com as outras. Você sabe quem você é em Deus, e você sabe para onde é que você vai. Que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Tem um prazer na sua vida que é na lei do Senhor, e nessa lei ele medita dia e noite. Tantas vezes a sua alma está meditando sobre problema, sobre dificuldade, sobre uma dívida de amanhã, sobre uma dívida da semana que vem. O que é que eu vou fazer, meu Deus, com o meu casamento? O que é que eu vou fazer com os problemas que eu estou vivendo? O que é que eu vou fazer com tanta coisa? A Bíblia diz aqui: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Aí você está lendo errado? Não, é porque a outra versão está aqui, aí você já está entendendo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos. Como? Para que experimenteis. Você se transforma como? Conhecendo a Bíblia. A alma precisa conhecer a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia Sagrada, compreender a Bíblia Sagrada. E sendo assim,
o seu corpo, ele vai ter que se submeter ao seu espírito e à sua alma renovada. Em nome de Jesus. Eu pelejo para não gritar. Você já está acostumado, né? Aí diz, experimentando, ou seja, quando nós renovamos a nossa mente, o que é que você está fazendo? Eu estou ouvindo a palavra de Deus, está renovando sua mente. É o suficiente? É não. Quem aqui almoçou e jantou domingo passado, levanta a mão para nós orarmos por você, para repreender o espírito de mentira. Ninguém. Todos comeram durante a semana toda, e bem. Eita, assim que crente vive, come bem. Aí, você se alimentou domingo passado, chegou aqui hoje. Eu saio já daqui, tá? Espírito Santo, pode ficar à vontade, porque foi isso que eu pedi. Aí você chegou aqui hoje, você está olhando o relógio. Hoje é ceia, a irmã ainda nem terminou. Tem um negócio que eu quero assistir, ó. Eu tenho um esqueminha ali, ó. Tô avexada, viu, irmã? Cuide que o culto aqui termina tal hora. Tem crente que olha até pro relógio. Avexado. Pegue seu corpo, coloque diante de Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e diga: aqui é meu lugar. Eu estou aqui como um culto de sacrifício vivo. Então é seu corpo dizendo: tá com fome, tá com sede. Ei, vai logo no banheiro. Vai não. Segura. Que dá para segurar. Não é? Sacrifício, culto de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aí diz: para que experimenteis. Então você deixando que sua alma entenda a palavra, seja renovada pela palavra, você vai entender a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. É nessas três vontades absurdamente perfeitas que Deus deseja que nós, como filhos de Deus, venhamos viver. A sua vontade boa, agradável e perfeita. E sendo assim, seu corpo, ele vai ter que se sujeitar ao Espírito. Porque quem manda é o Espírito. Deu vontade de chamar um palavrão? Não vou. Ah, seu corpo entende. Ixi, agora está para frente. Não me dá mais nem ousadia. É assim que deve viver. Seu corpo deve estar subjugado a seu espírito. Aí diz: porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Segundo a carne é isso tudo que eu falei. Pecando. Torto e adoidado. Caminharão para a morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aí diz: mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vocês viverão. Pois todos os que são guiados, que não vivem fazendo sua vontade, que não vivem chamando uma vida de pecado, de liberdade, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, que escuta a sua voz. Se você quer entender o que o Espírito diz, se você quer entender o que sua carne diz e o que o seu corpo diz, leia a Bíblia Sagrada. Porque o Espírito sempre vai estar falando, o Espírito Santo sempre vai estar falando ao nosso espírito aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Foi diferente. Cuidado. Vamos continuar. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez aterrorizados, atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual nós clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito de Deus, ele confirma com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Cadê os filhos de Deus aqui? E se somos filhos de Deus, somos herdeiros. Riquezas eternas, que nem a traça e nem o ferro os destrói. Quantos têm vivido nessa terra? Tem muitos que estão trabalhando agora e dizem: não vou para a igreja outro dia. Hoje eu preciso ganhar um dinheirinho. Que a traça e a ferrugem corrói. Sendo
que quando nós estamos servindo a Deus, nós estamos acumulando riquezas eternas. Aí diz, pois o próprio Espírito confirma com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém, irmãos? Oh, aleluia! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Eita glória! A Bíblia diz, hoje, vocês nasceram de novo. Nasceu de novo, recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Aí a Bíblia diz, aí Jesus Cristo, quando Ele foi, Ele disse, espera, vocês agora me têm, vocês me querem, vocês me escolheram, vocês não ficarão sozinhos. Vocês não estão só. Não. João, capítulo 14, versículo 16, 17 e 18. O Evangelho de João, 14, 16, 17 e 18. Aleluia. Aleluia. João 14, 16. Verso 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará. Você pode dizer, eu tenho o Espírito Santo. E Ele vos dará o Consolador, para que fique convosco até semana que vem. O Espírito Santo está conosco até quando? Para sempre. Verso 17. O Espírito de verdade, ou da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas, e pode receber, recebendo Jesus como Senhor e Salvador, viu? Não é que o mundo não possa, pode, mas aceitando Jesus. Mas se não aceitar Jesus, não vai ter como conhecer o Espírito Santo. Aí diz, porque nem o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Verso 18, por favor. Aí diz, e não vos deixará órfãos. Nós não ficamos órfãos. O Senhor enviou o Espírito Santo para estar conosco. E Ele diz, e eu não vos deixarei órfãos, e eu voltarei para vós. Eita glória, irmãos, essa mesa, ela está dizendo nessa noite, Jesus está voltando. Aí diz o seguinte, 1 Coríntios 6, 19. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Eu gosto tanto de dizer isso. Sabe que eu tenho um dono que cuida de mim, que a gente veio dele, irmãos. Todos nós viemos de Deus, com a eternidade em nós, com planos perfeitos para as nossas vidas. O pecado chegou, deixou a gente meio desnorteado, mas se voltando para Jesus, tudo vai se encaixar de novo. Então o seu corpinho não é para você fazer o que quiser, porque ele tem um dono. Ele é o templo do Espírito Santo. João 16, 13 diz, quando vier porém o Espírito da verdade, Ele vai guiar vocês a toda a verdade, e Ele não vai falar de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Nós não estamos sozinhos. Sabe, irmãos, quantas pessoas precisam de respostas e buscam lugares errados para terem as respostas que precisam? Quantas pessoas precisam ouvir a voz de Deus, mas estão buscando em lugares errados? Estão abrindo a Bíblia, botando o dedo, como diz meu marido. Não é assim. Quantas pessoas estão buscando a voz de Deus em lugares errados? Você é nascido de novo, tem o Espírito de Deus na sua vida. Quantas pessoas aqui têm vontade de saber seu futuro? Por que não sabe? Porque não conhece a palavra. Conheça a Bíblia e você vai ser guiado pelo Espírito. Irmãos, existiram coisas na minha vida, na vida do meu marido, que quando elas aconteceram, o Espírito de Deus já tinha nos dito, a gente já sabia. Aí você diz, isso é possível? É possível. E vocês crentes são adivinhos? Não, é o Espírito de Deus que nos revela. Quando eu
fui me casar, eu já sabia que seria com aquele cara bonito. Seria com ele. Porque eu orei, porque eu cheguei diante de Deus e eu disse: Deus, eu só saio daqui quando eu receber a resposta. E Deus é fiel e Ele dá. O que você está procurando? Aonde você está procurando? Procura em Deus. Deus tem a resposta para você. O que você quer saber? Procura em Deus. Às vezes você está procurando nas pessoas aquilo que só Deus vai te dizer. Somente Deus, através do Espírito Santo, vai te dizer. Mas você está atrás de fulano, fulano revela. Busca comigo, ora comigo, mulher, busca uma revelação, faz alguma coisa. Vai buscar você. Você quer saber seu futuro? Busque a Deus. Meu Deus, o que vai ser de mim? Jesus, o que vai ser de mim? Meu filho, Deus não fala só com algumas pessoas, não. Deus fala com aquele que deseja. Porque Ele é Pai e porque Ele é bom. Amém? Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.